Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Semana passada falamos no versículo 8 e hoje é do 9 ao 15. 1 Timóteo capítulo 2. Nós continuaremos a exposição da palavra de Deus. E uma das coisas fantásticas da exposição bíblica é que a gente não pode pular textos. Nós somos forçados a olhar para cada texto e pensar neles e aplicarmos os textos. E hoje eu estava comentando hoje de manhã com o nosso irmão Luiz, eu falei assim, hoje é daqueles textos difíceis, não é? Não porque a palavra de Deus é difícil, mas nós somos complicados. Vamos ler o texto da palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo nos guie a entender por que Deus colocou esse texto aqui. O que Deus quer falar conosco nesse texto. Sejamos equilibrados para entender toda a vontade de Deus e aplicar de maneira real para as nossas próprias vidas. Amém? 1 Timóteo 2, vamos ler de 9 até o 15. Bom? Primeira Timóteo 2, de 9 a 15, diz a palavra do Senhor. Da mesma sorte, ou seja, da mesma maneira que eu falei com os homens, né? Paulo está dizendo, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos a Deus pela Tua palavra. Ela é real, ela é viva e eficaz, e ela faz com que nós olhemos para nós mesmos e venhamos a combater os nossos próprios pressupostos. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, com toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quando as pessoas chegam na nossa igreja e leem a nossa confissão, uma das perguntas que acontecem desde que eu cheguei aqui e antes também, pastor, o que é isso de teologia complementarista? O que vocês querem dizer com isso? A resposta é simples. Deus criou macho e fêmea, a imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea, Deus os fez. Isso quer dizer que nós somos criados com valor e dignidade iguais. Isso quer dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Iguais. Porém, e esse porém é que é o problema, é difícil de muitas pessoas aceitarem, é que mesmo na criação, Deus definiu diferentes papéis de acordo com os seus desígnios. Nós somos iguais, porém desempenhamos papéis diferentes. E esse é o problema de hoje. Nós sabemos que esses papéis representam a relação de Cristo com a igreja. Nós lemos a teologia bíblica e entendemos que, desde o Velho Testamento, Deus representa essa relação de Deus e da igreja, sendo então a sua noiva, a sua mulher, e Cristo sendo então o esposo da igreja. Essa diferenciação entre macho e fêmea foi usada com os propósitos de Deus para a revelação da relação de Cristo com o seu povo. Nós sabemos também que, por isso nós entendemos, pela exegese desse próprio texto, quando nós olhamos no capítulo 3, percebemos que o propósito de Deus é que a família de Deus se tivesse um comportamento de acordo com a família, é que esses assuntos são essenciais para a vida da mulher e para a vida da igreja. Principalmente se a mulher quer ser uma pessoa santa e piedosa. Se a mulher quer ser uma mulher cristã. Esse chamado que vemos e lemos aqui está de acordo com a vontade de Deus, os desígnios de Deus.
A segunda coisa que eu quero declarar ao falar sobre esse texto é que muitos teólogos já levantaram essa questão e essa observação. Isso é fato. Eu vi isso na minha experiência também no Canadá. Todas as denominações que se tornaram progressivamente apóstatas começaram por interpretações distorcidas da simplicidade das declarações feitas no texto diante de nós. Todas, sem exceção. Essa declaração é um tanto expansiva, pastor. Eu estou falando do mundo moderno, que os problemas que nós temos de igrejas evangélicas que progressivamente se tornaram apóstatas, começaram aqui. Na falta de diferenciação entre homens e mulheres, não de valor, nem de dignidade, mas literalmente, de papéis. Por isso eu quero dizer e defender a ideia do seguinte, meus irmãos, que aquilo que o apóstolo Paulo está a fazer aqui é defender a mulher, não atacar, nem acusar, mas defender a mulher. Paulo quer defender a mulher cristã dos desequilíbrios espirituais e sociais que podem trazer consequências desastrosas para a vida da vida íntima, da família e da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que nós olhamos para esse texto, nós vamos entender claramente o que Deus quer fazer através desse texto. E Paulo, da mesma forma que ele queria o melhor para os homens, dizendo que eles deveriam liderar sem animosidade, que eles deveriam buscar as coisas espirituais em primeiro lugar, ele está falando para as mulheres, olha, há algumas coisas aqui que a sociedade quer impor contra vocês, e eu quero que vocês se liberem disso. Eu quero que vocês não fiquem presas com isso, mas que o próprio Deus guie vocês a exercerem o que lhes foi entregue de maneira graciosa e, quiçá, até natural. Algum tempo atrás, isso foi um grande... houve um grande balúrdio na comunidade acadêmica por causa disso. Foi feita uma pesquisa por Betsy Stevenson e Justin Wolfers. Eles fizeram uma pesquisa, e essa pesquisa foi publicada no New York Times e em muitos outros lugares. O paradoxo, não publicada, essa pesquisa criou vários artigos em tudo quanto é lugar. O nome da pesquisa é o paradoxo do declínio da felicidade feminina. O declínio da felicidade feminina. E ele fala o seguinte, no começo da pesquisa dele, olha, por medidas objetivas, ou seja, científicas, a vida das mulheres nos Estados Unidos melhorou nos últimos 35 anos. É verdade. Mas mostraremos que as medidas de bem-estar, de maneira subjetiva, também indicam que a felicidade das mulheres diminuiu. Tanto em termos absolutos, quanto em relação aos homens. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, de alguma forma, os homens estão mais felizes e as mulheres estão mais infelizes. O paradoxo do declínio do bem-estar relativo das mulheres é encontrado em vários conjuntos de dados, eles falam. Medidas de bem-estar subjetivo é defendido em grupos demográficos e países industrializados. Eu vou dar um exemplo da Escandinávia. Os declínios relativos na felicidade feminina erodiram na lacuna de gênero da felicidade. Ou seja, as mulheres da década de 70 geralmente se sentiam mais bem-sucedidas que as mulheres de hoje. Por quê? A pergunta da pesquisa é por quê? Se as mulheres conquistaram tantos direitos, e esses direitos são bons, são agradáveis a Deus, o que está a acontecer? É que os direitos nem sempre representam aquilo que está no coração das pessoas. Por outro lado, talvez também o controverso mais largamente aceito, talvez o pensador mais aceito no nosso tempo, Jordan Peterson, ele numa dessas discussões, ele coloca a questão também de maneira científica. Ele fala o seguinte, olha, a Escandinávia demonstrou para a gente que há um problema aqui. A igualdade de oportunidade não deve ser confundida com igualdade de resultado. O que ele quer dizer com isso? Ele aponta que é importante que todos nós tenhamos
iguais oportunidades, mas isso não quer dizer que os resultados serão os mesmos. O problema é que a sociedade tenta impor resultados iguais, mesmo quando somos diferentes. Ele diz o seguinte, ele aponta que a igualdade de oportunidade para as mulheres na Escandinávia fez com que elas se voltassem para profissões como medicina, enfermaria, pedagogia, mesmo quando tem liberdade de oportunidade. Como os homens tiveram, elas naturalmente gravitam para essas ciências. Por quê? E ele vai dizer o seguinte, há algo inerente no cuidado maternal da mulher, que é inegável. É inegável. Então, a gente não precisa ser muito inteligente para entender o seguinte. Nós somos iguais e temos valores iguais, porém somos diferentes sim. É essa questão que o apóstolo Paulo trata aqui. Há uma dificuldade de aceitar o ensino claramente bíblico em nossas igrejas. Porque muitas vezes a teologia é feita a partir dos piores cenários. Pastor, e se os homens forem abusivos e tratarem esse texto de maneira abusiva? Mas esse é o pior cenário, não é isso que Deus quer. Eu me lembro uma vez que eu preguei um texto em que Pedro diz que a mulher deve ser tratada como vaso mais fraco, e eu me lembro naquela situação, acabou a mensagem, veio uma irmã assim, ela veio marchando na igreja, ela veio falar comigo, eu falei, pronto. Ela veio marchando comigo, ela disse, quem te deu autoridade para chamar a mulher de vaso mais fraco? Eu disse, mas eu não chamei a mulher de vaso mais fraco. O texto está dizendo que ela deve ser tratada como vaso mais fraco. Foi isso que eu disse. Pedro está dizendo isso. Me parece, meus irmãos, que é um certo preconceito a ouvir o que a Bíblia diz de maneira clara. E nós precisamos ter cuidado diante de Deus quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos diante dela com os nossos preconceitos. É isso que nós devemos evitar. De certa forma, meus irmãos, as ideologias do nosso mundo, e eu vou dizer isso de maneira clara, as ideologias do nosso mundo abusam das nossas mulheres. Deixam elas infelizes, cansadas, estressadas e querem colocar sobre elas maiores responsabilidades, a ponto de até mesmo na igreja sobrecarregarem as nossas mulheres, de maneira que elas negligenciam a própria vida e a própria família. De maneira que elas vão negligenciar até a vida espiritual para servir na igreja. Por isso nós precisamos falar do desequilíbrio das aparências e da vida de convicção. É por aí que Paulo começa. Ele fala o seguinte, meus irmãos, olha, da mesma sorte que as mulheres vistam-se de maneira decente, com modéstia, não é modéstia? Modéstia tem um significado de respeitável, ok? Ninguém está falando tem que ser assim, tem que ser assado, mas Paulo dá exemplos da época que demonstravam esse excesso. Não quer dizer que hoje a gente não pode fazer a mesma coisa. Não é isso. A relação aqui é prescritiva, ou seja, é uma ordem de Deus. Os exemplos que Paulo dá são descritivos. O princípio é para sempre. Os exemplos são descritíveis. Mas os princípios estão lá. O termo decência é a mesma coisa que aparece na descrição de José. Lembra José, quando a mulher de Potifar ataca ele? O texto descreve José como decente ao não sucumbir à tentação. É isso que quer dizer decente aqui. Tem essa ideia de não sucumbir a essas coisas. Em outras palavras, Paulo não quer proibir a expressão da mulher de forma nenhuma. Paulo quer proibir a ostentação e a aparência nocivamente sedutiva. É isso que fisicamente compromete a nossa fé. Agora, vamos ser sinceros. Não há uma pressão no nosso mundo hoje para as mulheres serem sedutoras? Não há uma pressão para que as mulheres se apresentem de forma que seja para agradar, muitas vezes, nem ela mesma, mas as pessoas que estão ao redor? Paulo está dizendo que não, a igreja não deve pensar assim. Nós não queremos que as pessoas sejam voltadas para esse tipo de ostentação. Porque isso é nocivo para a própria alma. Isso é nocivo para a própria pessoa e para as pessoas que estão ao redor. Não é bom para ninguém. O apóstolo Paulo faz a gente pensar nesse desequilíbrio entre aquilo que nós temos convicção e aquilo que aparentamos.
É como se hoje nós colocarmos expressões e ele fala assim, olha, sabe o cabelo assim, as coisas assim, é isso que está acontecendo na igreja, é a expressão desse problema que está no coração da igreja e das mulheres, porque isso não vem só delas. De uma certa forma, essa heresia mostrava e permitia que as aparências fossem mais importantes que a convicção. Isso pode ir para os dois lados, meus irmãos. Mas Paulo está falando sobre a sedução aqui. Isso pode ir para o lado do legalismo também, tá bom? Né? Você quer ouvir uma história do pastor... Depois eu conto essa história. Eu estava aqui, mas não vai dar tempo. Mas a questão é que, muitas vezes a gente pode ir para o outro lado também. Às vezes a aparência da legalidade se torna mais importante do que a própria convicção. Né? Então, se eu tenho que me vestir assim... Algumas irmãs olham para esse texto e falam assim, daqui para frente eu tenho que andar feio, esculhambado. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, né? Há aqui um equilíbrio. Um equilíbrio que é bom, saudável para nós. É por isso que Paulo fala sobre isso. Mas essa não é a coisa mais importante que ele quer falar. Ele começa por aí porque aquilo que era fisicamente expresso demonstrava um problema que já estava no coração das pessoas, inclusive no coração das mulheres, inclusive no coração das pessoas hoje em dia. A vida do Instagram não corresponde ao coração. A vida daquilo que é exterior é claramente uma ostentação e muitas vezes provocativa da realidade, do próprio coração. É como se o texto estivesse dizendo o seguinte: quanto mais sujo o teu coração está, mais sedutor você aparece. Quanto mais podre você está, mais você quer se valer da tua sedução. Faz sentido isso, minhas irmãs? Quanto mais distante das convicções cristãs, mais você se vale da sedução. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer livrar as mulheres de tentarem viver dessa forma, com esse peso. As mulheres são bonitas pela vida o texto diz teosebeia, ou seja, a vida de piedade por causa de Deus. Né? A expressão eusebeia aparece no texto algumas vezes, aqui ela aparece de maneira tão bonita, teosebeia, é piedade, a palavra Deus está ali dentro da palavra piedade. Ou seja, Deus quer que o seu coração esteja bonito. Desculpa, essa expressão não é muito bem colocada. Deus quer que o seu coração puro da sua fé seja expressado de maneira exterior pela sua vida. E nesse ensejo se encontra também o fato de que há desequilíbrios de autoridade muitas vezes na posição do mundo, e que Paulo quer corrigir, porque esse problema não acontece no mundo pós-moderno, ele acontece desde a criação, e é um problema que a igreja de Éfeso viveu, em que os desígnios de Deus são deturpados e desequilibrados, e as ordens, as autoridades são distorcidas. É por isso que Paulo fala, ó, a mulher aprende em silêncio. O que ele quer dizer com isso? Silêncio aqui, a palavra silêncio também é usada como aquietai o Senhor é Deus, quer dizer, olha, com tranquilidade, com pacifismo no coração, porque isso deve ser feito com submissão. A ideia de submissão aqui tem tudo a ver com autoridade. Por quê? O texto continua. Porque eu não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Ora, esse texto pode ser traduzido dessa forma, mesmo em português a gente pode explicar dessa forma, não permito que a mulher ensine exercendo a autoridade de homem. Okay? Ela deve fazer isso, ele volta, uma diferenciação aqui, com tranquilidade, com passividade, com submissão. O que quer dizer isso, pastor? O contexto vai nos mostrar, meus irmãos. Capítulo 3 está falando do ofício de quem? De pastores. Capítulo 3 começa, se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Paulo falando de autoridade aqui, ele está falando sobre o quê? Ele está falando dessa autoridade oficial, que é para pastores. Esses pastores vão ser chefes de família. Por quê?
eles devem ser homem de uma mulher só, homens fiéis, devem administrar bem a sua casa, sua família, a mesma palavra usada no capítulo 3. Então, o que quer dizer isso? Em outras palavras, Paulo não está falando que a mulher não deve ensinar em momento algum. Paulo não está dizendo que a mulher deve ficar calada em silêncio, no sentido mais literal da palavra, como nós leríamos em nossa língua hoje, mas ele está falando assim, deve haver uma autoridade, deve haver uma pacificação e uma submissão, de maneira que haja tranquilidade na vida da igreja e na vida da mulher, entendendo o seguinte: Deus não chamou a mulher para ser pastor. Ponto final. Como assim? É isso que o texto está dizendo. Essa autoridade está ligada ao pastorado por causa do capítulo 3. Quando ele fala, eu não quero que a mulher ensine com a autoridade do homem, é isso que ele está dizendo. Eu não quero que a mulher ensine com a autoridade pastoral. Porque para ser pastor, você tem que manejar bem a sua casa, ou administrar bem a sua casa. Para ser pastor, você precisa ser um homem casado com uma mulher só. Para ser pastor, você precisa ter essas qualidades de um líder de uma casa. Ora, Deus não quer que os papéis se invertam na igreja. Simples assim. Mas será que isso não era só para o tempo de Paulo, pastor? Será que hoje as coisas não são diferentes? Será que o homem evoluindo, sendo mais aberto, intensivo, ou até mesmo carinhoso, ou preocupado com as mulheres, isso não deveria mudar? E Paulo vai dizer assim, não, essa questão não é temporal. Por quê? Por quê? Porque primeiro foi criado Adão. Esse é o primeiro ponto dele no versículo 13. O que ele quer dizer com isso? A criação de Deus teve uma ordem. E essa ordem é expressa na vida da igreja. Essa criação de Deus e essa ordem precede a queda e o pecado. Essa criação é perfeita, ela é boa. Em que sentido? Deus, nestas áreas, criou o homem para liderar. Não é qualquer homem. Ele não lidera porque ele é homem. Porque até mesmo os homens têm que ter qualificações. Mas o que Deus quer fazer é não colocar sobre os ombros das mulheres aquilo que vai contra o seu próprio desígnio. É difícil da sociedade engolir isso hoje, irmãos. Muito difícil. Nossa igreja assume essa posição por causa desse texto e outros, mas porque é muito difícil nós lermos as Escrituras nesses textos e não chegarmos a essa conclusão. Um dos grandes teólogos que eu admiro e assumo, Fia, ele vai falar o seguinte, ele fala, olha, esse texto, eu não concordo, mas é o que o texto está dizendo. Nós temos outra posição, é o que o texto está dizendo, então eu tenho que pelo menos entender como é que eu me enquadro no texto, e eu não quero enquadrar o que eu penso na Bíblia, mas eu quero enquadrar a minha vida na Bíblia. Eu não quero colocar o meu pensamento sobre a Bíblia, eu quero que a Bíblia forme o meu pensamento. A segunda razão tem a ver com a autoridade, porque Paulo fala, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Qual foi a transgressão da mulher? Passar por cima da autoridade de Deus. Paulo volta à questão da autoridade dizendo isso. Esse é o problema, irmãos. Irmãos, uma sociedade sem estrutura de autoridade é caótica. Caótica. Uma sociedade que não leva em consideração as diferenças genéticas que nós temos é caótica. Uma sociedade realmente misericordiosa leva em consideração as nossas diferenças. Vou dar um exemplo, um conceito cristão. As mulheres têm licença maternidade. É bom isso, irmãos? É ou não é? É ótimo. Isso é levar em consideração diferenças que estão aí e que nós devemos trabalhar para cuidar para que isso realmente não mude e que seja assim. Porque esses direitos são bons. Onde está então a infelicidade das mulheres que nós falamos no começo? A inversão no coração das mulheres e no coração dos homens traz infelicidade para todo mundo. Aí você pensa, mas os homens não estavam mais felizes? É muito mais. A vida da maneira como está ficou muito mais fácil para a gente. São as mulheres que trabalham 2 cargas de trabalho em casa, no trabalho. São as mulheres que passam por tudo isso. E o que acontece é que nós criamos uma geração de homens preguiçosos, crianças, que têm 30, 40 anos e que ainda não tomaram consciência de que precisam cuidar das outras pessoas que estão ao redor deles, porque cresceram numa sociedade onde eles são tratados como bebês para sempre, simplesmente porque são homens. Deus não quer isso para ninguém, meus irmãos. Deus não quer isso para vocês.
Então eu pergunto para vocês aqui, né? As irmãs que vão casar, vocês querem casar com um homem ou vocês querem casar com um menino que você vai ter que cuidar dele da vida inteira? Vocês querem chegar numa igreja e serem apoiadas diante das suas fraquezas? Ou vocês querem ser a pessoa que vai ter que se levantar na igreja e levar a igreja com a sua liderança? Quando Deus pede de vocês justamente o contrário. Paulo está dizendo, eu quero proteger vocês. É muito claro isso. Vocês não devem assumir aquilo que não é vosso, porque isso não é bom. Nesse ponto, a Igreja Católica está um tanto certa, né? Porque aqui o pastor tem mesmo a figura de pai, e é por isso que a Igreja Católica chama o pastor de padre, porque o contexto aqui é isso, né? A figura do pastor é a figura de um pai, no texto. E quando nós passamos por essa autoridade, nós estamos dizendo o seguinte, olha, se a gente falar, pastor fulano de tal, o que nós estamos dizendo de uma certa forma, ela é o pai fulano de tal, ou seja, nós estamos invertendo tudo que para nós parece grotesco. Isso não está de acordo com o desígnio de Deus. A inversão de valores acontece no próprio coração de Eva, quando ele inverte a questão da autoridade, e Adão não exerce a sua autoridade, porque Deus chamou ele, Deus deu a palavra para ele, Eva não tinha nem sido criada ainda, mas quando a tentação vem para Eva, e o texto diz que Adão estava lá com ela, no hebraico, algumas traduções em inglês traduzem isso muito bem, nossa português tem um problema, mas quando isso acontece, Adão não exerce a sua autoridade, e Eva passa por cima da autoridade de Deus. É aí que foi a queda. As razões vêm da criação, sim. Mas mais problemático que isso, e Paulo quer chegar mais a fundo, um problema maior nisso tudo, é que as inversões não acontecem só na igreja. Tá? As inversões vão para o campo da família. Por quê? Se a mulher toma todas as responsabilidades do mundo, inclusive a da igreja, que tempo vai sobrar para ela exercer aquilo que lhe é naturalmente maternal? Aqui eu digo, adoção, discipulado de outras mulheres, discipulado de crianças, aquilo que lhe é naturalmente maternal. Como é que a mulher vai exercer isso se ela tem que carregar o mundo sobre as costas? A conclusão lógica disso tudo, e todas as heregias vão para esse campo, e a nossa sociedade pensa assim, é que a família se torna um empecilho para a felicidade da mulher. Exercer essa coisa natural de amor e de cuidado que Deus colocou no coração das mulheres, seja na maternidade ou seja na sociedade de maneira maternal, seja por adoção, seja qual for, exercer isso que Deus deu para a mulher, que lhe traz uma tremenda satisfação, se torna um empecilho para ela ser feliz. Você já ouviu isso? Eu não vou ter filhos porque eu preciso da minha carreira. Ou eu não vou casar porque agora eu não tenho tempo. Mas será que isso só acontecia na época de Paulo? Não, isso acontece hoje. E a conclusão lógica deles era o seguinte, para uma mulher ser pastora, ela não pode casar. Por quê? Eles tinham um conhecimento de desígnio familiar um pouco maior do que o nosso, porque eles estavam vivendo com o apóstolo Paulo. Não, Paulo falou que o homem é a cabeça da igreja e tal, e então vai ficar uma coisa esquisita na igreja. Ela vai ser pastora e ele vai ser cabeça de quem? O marido dela. Lá no capítulo 4 a gente sabe o que aconteceu. Eles começaram a proibir o casamento. Então, o versículo 15 quer dizer isso. Paulo vai falar para elas assim, irmãs, a sua família, ter filhos, faz parte da santidade que Deus quer trazer para você e não atrapalha. Muito pelo contrário, faz parte do processo. Como assim? É isso mesmo. Quando uma mulher exerce a sua maternidade, seja por filhos biológicos, adotivos ou espirituais, quando a mulher exerce a sua maternidade, Deus usa aquele processo para a sua própria santificação. Ela sente prazer no crescimento espiritual que isso lhe traz. Negar isso, meus irmãos, é uma tolice. Nesse contexto, irmãos, todas as heresias e ideologias desse mundo colocam a família e a espiritualidade como contrapostos. A vida familiar como se fosse um empecilho para o vosso crescimento. Não é. Muito pelo contrário, Deus usa isso. Portanto, tudo que Deus criou é bom. É isso que o argumento do capítulo 4 nos traz. Se você ler comigo,
no versículo 3, ele fala assim, olha, eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quanto conhecem plenamente a verdade. Versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, é para ser recebido com ações de graças, nada recusável. Ele está falando de comida e está falando de casamento, no mesmo tempo. É que as sandices desse mundo vão fazer com que a gente pare de experimentar coisas boas que Deus nos deu. Casamento, filho, sexo dentro do casamento, amor de mãe. O mundo quer impedir que isso aconteça. O mundo quer fazer que as mulheres deixem de tudo para viver para o mercado de trabalho. O mundo vai entender isso como conquista de direitos. E são direitos universais. Mas ao mesmo tempo que dá uma coisa boa, tenta tirar o que é essencial. Colocar tudo isso como se fosse incompatível. Não deve ser. Nem na igreja, nem no mundo. Ter filhos, quando vivido, a palavra salvação que aparece nas suas versões aqui, é todo o escopo da salvação. Por isso que eu queria explicar. Como assim a mulher se salva-se tendo filhos? Está falando da mãe de Jesus? Algumas traduções, algumas interpretações vão para esse lado, mas não faz sentido. Ele está dizendo, justamente por causa do contexto. Se o ataque é contra a família, faz todo sentido Paulo dizer, olha, vocês também estão sendo salvas, porque é um processo de Deus na nossa vida. Ele começa e não para, ele tem fim no sentido que vamos para a glória, mas ele é um processo enquanto estamos cá, garantido, mas é um processo, em que Deus usa todas essas coisas de acordo com os seus propósitos para fazer o que Ele quer das nossas vidas. Portanto, eu quero trazer algumas conclusões para nós. Olhando para esse texto, eu quero aplicar para as nossas vidas, principalmente para as nossas irmãs, mas para toda a igreja. Há uma pressão mundana, hoje, para as mulheres se entregarem ao imperialismo da sensualidade. Digam não. Há uma pressão para a mulher se tornar objeto e ser inferiorizada para a destruição da sua própria alma. Basta você ligar a televisão e você vê vídeos de mulheres seminuas com um homem jogando dinheiro nelas. Isso é inferiorizar. Isso é abusar. Mas ninguém levanta a mão para falar que isso é abuso. Nós pais, imagina um dia você crescer, cuidar da sua filha com todo carinho e você vê ela na televisão daquele jeito. O que passa pelo teu coração? O que passa no teu coração, homem de Deus, se um dia alguém tratar a tua mulher como se fosse um pedaço de carne? Não. Minhas irmãs, Deus quer que você seja feliz nele, sem viver de aparências. Amém? Amém mesmo? Deus quer que você seja feliz sem viver de aparências. Você não precisa ser sensual para ser feliz. Ora, a intimidade sua e do teu marido é com ele. E isso é bom dentro do casamento, mas é para o teu marido, para ninguém mais. As mulheres que foram chamadas a ensinar, têm outros meios de fazerem isso. Deus chamou as mulheres para ensinar na igreja também, mas não com autoridade pastoral. Só isso. É como John Piper disse, Deus mostrou na Bíblia 99 dons que as mulheres podem usufruir na igreja, mas aquele que ele diz, o único que ela diz que ela não pode é esse que ela quer. Ora, parece até brincadeira, mas há um motivo para isso. E o motivo é o peso que Deus não quer colocar nos ombros da mulher, porque ela já tem peso suficiente sendo ajudadora. E ela vai tentar fazer as duas coisas porque ele é natural. Graças a Deus pelas mulheres que Deus nos deu. O chamado pastoral é para o homem, pois o desígnio familiar na criação é esse. E isto, meus irmãos, é para os benefícios das mulheres. De que forma? Assim como Cristo se entregou pela igreja, os homens são chamados nesta igreja, uma igreja bíblica,
a se entregarem por suas mulheres, também na liderança. Há também uma tensão no mundo manifestada por várias teologias e ideologias que querem colocar a sua vida familiar como se fosse um empecilho para a sua felicidade e para a sua espiritualidade. Não. A sua família não é um empecilho para a sua felicidade. A sua família é um instrumento de Deus. Não completo, nem total, porque senão ela se torna um ídolo, mas é um instrumento de Deus para a sua felicidade. Amém? E exercer a sua maternidade é bom, é satisfatório, faça mesmo e Deus vai usar. Cuida dos outros e você vai ver o quanto seu coração vai bater um pouco mais feliz. Cuida mesmo, Deus te deu essa alegria. Homens, se nós voltarmos para o versículo 9, lidera mesmo, lidera com amor, e você vai ver a alegria que Deus vai trazer. Mas se nós fizermos isso com hostilidade, e se nós submetermos achando que eu devo ter autoridade, vocês vão ver o quanto isso vai trazer infelicidade para os nossos próprios corações. Mas quando nos entregamos para os desígnios de Deus, irmãos, há paz e tranquilidade dentro de nós, e através de nós. Não vamos sucumbir às tensões do mundo. Por isso eu digo, meus irmãos, Paulo aqui defende as nossas mulheres, porque Deus criou nossas mulheres para serem felizes nele. Você crê nisso? Que Deus te fez, como te fez para você ser feliz? Deus não te criou diferente, você não nasceu diferente, Deus te deu os teus hormônios, Deus te deu a sua propensão, Deus te deu a maneira como você pensa, a sua beleza, Deus te deu tudo isso, e Ele fez isso para você ser feliz nele. Você crê nisso? Então vamos externar isso de todas as formas, inclusive ministérios, e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.